Pronto. Vamos lá. Apresentar, tela inteira. Vocês estão vendo a minha tela, né? Estão vendo a tela? Sim. Então, beleza. Eu vou falar rapidamente do Excel teórico, revisão bibliográfica, tá? Então, eu vou pedir para a Dalila intermediar o chat para mim, porque ele sobe para a minha tela aqui, na hora que eu apresento. Daí você ajuda a intermediar o chat para mim, por favor. Tá ok? Tá, eu continuo Beleza? com ele aqui. Isso, você vai me falando, né? Surgiu uma pergunta, surgiu uma dúvida, pode perguntar, tá, pessoal? Tá? Tudo bem. Então, beleza. Eu estou gravando já, então vai estar disponível para quem não assistiu também para fazer, tá? Pessoal, no artigo de vocês, como é que vai ser o roteiro dos encontros, né? O roteiro eu vou falar da introdução, vou falar do oficial teórico, da metodologia, dos resultados, considerações finais e referências bibliográficas. Tudo que tem no artigo, eu vou estar, em cada encontro, vou estar falando com vocês aí para poder fechar, tá bom? Qual que vai ser a estrutura do artigo de vocês? Tá? A estrutura do artigo de vocês ela é composta por essas 6 partes, né? A introdução, o oficial teórico, metodologia, os resultados, as considerações finais e as referências bibliográficas. Hoje eu vou falar do oficial teórico e da introdução, tá ok? Pessoal, hoje na academia, né, hoje, revisão bibliográfica e oficial teórico, elas não são coisas iguais, são coisas distintas. Espera um minutinho, pessoal. Espera aí. São coisas distintas, tá? Não é simplesmente um trabalho no artigo científico, você fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, copiar o que o autor falou e descrever e jogar lá no artigo. Basicamente não é isso. Por isso que a academia, até nós, né, professores, a gente considera que a revisão bibliográfica é totalmente diferente de oficial teórico, tá? Não é simplesmente copiar o que os autores escreveram, mas escrever de uma forma, né, que as ideias dos diversos autores se comuniquem dentro do texto. E de que forma vocês podem fazer isso? De que forma vocês podem trazer para o artigo de vocês e ficar de forma fácil? Situando o trabalho de vocês dentro de um cenário. É como se fosse uma mesa, na qual você é o centro e você foi chamado para um debate. E você tem que promover o debate, chamando a opinião desses vários autores. Espera um momentinho, pessoal, espera aí. Voltando aqui, pessoal. Então, ou seja, no artigo de vocês, então, por mais que vocês peguem a opinião de vários autores, para quem vai ler o texto, para quem vai discorrer sobre a leitura, ele tem que entender que você está promovendo esse debate. Então, esse debate você não promove simplesmente copiando de um autor para o outro. Então, ou seja, você tem que fazer a ligação das ideias dos autores e situar como se você fosse o centro desse debate. E pegando o que um fulano falou, o que o outro fulano falou, o que o outro fulano falou, e assim sucessivamente. Então, ou seja, o oficial teórico nada mais é que a teoria por detrás do trabalho. Então, vamos pegar o exemplo do marketing 4.0. Qual é o conceito de marketing? Qual é a história do marketing? Para que serve o marketing? Aonde que surgiu o marketing? Qual é a classificação do marketing? Basicamente. Então, ou seja, é a teoria por detrás do tema. Então, o oficial teórico nada mais é que a teoria por detrás do seu trabalho. Um outro exemplo, se a gente fosse fazer um trabalho sobre índices, quais são os índices calculados, o que significa cada índice, o que cada um significa. Então, o oficial teórico, ele traz a teoria, todo o arcabouço teórico do que a bibliografia fala sobre aquele tema. Ao contrário da revisão, a revisão bibliográfica.
tá? No trabalho de vocês, embora não seja obrigatório, né, a revisão bibliográfica, é bom ficar bem latente essa diferença entre vocês, pessoal. Por quê? A revisão bibliográfica, na verdade, nada mais é que uma revisão da literatura em torno do tema, mas de estudos anteriores ao seu. Então, ou seja, enquanto que o oficial teórico, ele fala da teoria por detrás do trabalho, a revisão bibliográfica você vai trazer estudos anteriores ao seu, o que falavam sobre o seu tema. E que também trouxeram ou estudos semelhantes de contribuição na área, tá? Então, ou seja, por que eu estou dando essa explicação de forma diferente para vocês? Porque nos artigos que vocês me enviaram, que eu li, o oficial teórico ele tá sem ligação, tá? Então, ou seja, dá a impressão que está uma citação jogada uma atrás da outra, mas não está falando, não está se ligando e promovendo o debate entre os autores. Então, esse sentido que o oficial teórico ele tem que fazer, promover esse debate, tanto no oficial teórico quanto na revisão da bibliográfica, esse debate que você tem que promover, ele tem que ficar nítido no texto. Então, não é simplesmente você copiar e colar o autor X, jogar um atrás do outro e pronto, acabou. Não é isso. O oficial teórico é você trouxe uma citação de um autor, pegou o que ele falou, você já entra com um parágrafo discutindo, preparando o leitor ou dando a sua opinião sobre o que ele explicou, e já prepara uma outra citação de um autor que complementa a teoria do outro, a opinião do outro, e assim, consequentemente, a sua opinião. É assim que a gente constrói o potencial teórico, tá? Eu não sei se vocês perceberam isso no trabalho de vocês, isso que eu gostaria de ouvir vocês. Eu sei que eu tenho que melhorar muito isso, professor. Quem está falando? A Maria Laura. Ah, tá. Então, eu não sei se vocês conseguiram entender a diferença agora de como é que constrói um oficial teórico, que nem vocês estão construindo, e quando alguém falar para vocês, faça uma revisão bibliográfica. Então, ou seja, o seu trabalho, você tem que dar um engajamento nele. Então, ou seja, pegando uma citação atrás da outra e colando no texto, não é o caminho certo. É você pegar aquela citação, você contextualizar ela, como o seu trabalho já está dentro de um contexto, dentro de um cenário, você tem que promover a discussão e promover um autor entre outro, tá? Com isso, vocês vão ter mais cadência para falar, mais cadência para escrever, e não ficar dependente só da busca de artigos, que eu acho que creio que muitos estão se basicamente fazendo nisso, tá? Não sei se a dificuldade é alguns também. Isso que eu queria saber, aproveitar já que tem esse slide aqui para vocês entenderem. Então, o artigo de vocês, que vocês estão fazendo para a FAIT, lá vai ter o referencial teórico. Então, o referencial teórico, você vai só abordar a teoria. Mas a teoria, de que forma? Você também promovendo o debate entre os autores e ligando um parágrafo no outro, dando fluidez, dando coesão, coerência, tá? A revisão bibliográfica, ela vai ser muito importante, principalmente para alguns temas mais difíceis, lá nos resultados. Ela vai ser importante, porque daí você vai contextualizar o seu trabalho com estudos anteriores, antes do seu, e o que cada autor trouxe de complementação. Então, isso no resultado, ele pode até validar ou refutar algumas hipóteses que vocês levantaram lá no projeto de pesquisa, tá? Pessoal, ficou mais claro agora essa escrita do oficial teórico aí, dos demais, os que estão adiantados, os que não estão também? Preciso ouvir um pouquinho vocês quanto a isso. Adriano, Pode falar. dessa forma que você está trazendo para a gente, mostrando e já contextualizando, eu acredito que está ficando muito mais claro. Para mim, está ajudando bastante. Maravilha. A Maria Laura, a sua situação ela é excepcional, mas eu creio que, acho que ajuda também. Não sei se está ajudando ou deu uma clareada agora, não sei. Muito, com certeza. Estava bem perdida. Então, beleza. Então, os demais aí também. Para mim também deu uma clareada.
também, professor. Maravilha. Então, assim, o que que eu estou falando para vocês? Não é que o artigo da FAIT, ele peça a revisão biográfica. Ele não é que está pedindo isso, tá? Mas vocês vão se deparar, quando estiver escrevendo oficial teórico, vai ter vários estudos, vários autores com opiniões distintas e cada um falando a mesma coisa. Você vai ter que ser o equilibrador de pratos. Então, o equilibrador de pratos é aquele cara que não deixa nada cair. Então, ou seja, a opinião de todo mundo é importante, mas eu vou promover a discussão. É como se alguém chamasse vocês para reunir em uma mesa e cada um pegasse uma opinião de cada um. E, basicamente, o seu texto, ele tem que trazer essa discussão, de forma que você ali, você seja o mediador dessa discussão, tá? Então, esse que é o ponto focal do oficial teórico, do artigo, que na hora da escrita do oficial teórico, você consegue trazer isso. Então, ou seja, através do parágrafo, com suas palavras, explicando uma citação, preparando o leitor para outra citação e assim sucessivamente, entendeu? A revisão bibliográfica nada mais é que um apanhado geral de estudos anteriores ao seu, semelhantes ao seu, mas que você também vai contextualizar futuramente no resultados, uma análise e discussão de resultados também, tá? Então, não é que é obrigatório, mas lá nos resultados, vocês, quando forem escrever a análise e discussão dos resultados, vocês vão ver que a revisão bibliográfica, ela vai ajudar muito nesse sentido, porque na busca do oficial teórico, vocês já conseguem já meio que separar aqueles autores que possam te ajudar lá na frente, na análise e discussão dos resultados daí, tá? Eu estou fazendo essa apresentação para ficar mais claro, porque eu estou lendo os artigos que está vindo, e a FAIT está cobrando a gente bastante nesse sentido, porque vão ter que ser artigos focados para publicação, porque vai ser uma revista própria da faculdade, então eles vão estão pleiteando o PALIS. Então, e a gente percebe que o pessoal tem um pouco de dificuldade também, e até os professores vão estar se adequando a isso. Então, é bom já, através dessa apresentação aqui, já vocês terem esse ferramental, e já poder ir treinando com isso lá quando chegar o mês de agosto, setembro, e fica mais fácil. Professor, Pode falar. tá me ouvindo agora? Tô ouvindo, normal. A internet tá meio ruim aqui em casa hoje, tá meio difícil. Então, no meu caso, eu tive que rever muita coisa do referencial. Certo. Aí, por eu estar também com pouca referência, daí eu tive que rever muita coisa, tive que tirar também muita coisa, porque não ligava uma com a outra. Isso mesmo. Então, se é um capítulo, ele tem que estar ligando com o outro. Então, se um capítulo não liga com o outro, não promove discussão, automaticamente você não está promovendo debate. Você está fazendo copia e cola e você vai ter dificuldade para ligar depois. Uhum. Mas o caminho inverso que você fez já está certo. Você tem que buscar e ver que tem ligação, basicamente. Um exemplo assim, o que é consultoria, como é que classifica a consultoria, quais são os tipos de consultoria, qual a importância da consultoria para a gestão empresarial. Esses seriam exemplos de ensino teórico, entendeu? Então, aí você vai para uma sequência. Uhum. Daí aquele referencial teórico que o senhor passou para nós naquele dia, que era 6, né? Uhum. Eu não desfiz delas. Eu interliguei elas entre, por exemplo, o administrador, o consultor, eu interliguei as duas, entendeu? Perfeito. Se você conseguiu fazer essa ligação e em cada capítulo você está fazendo essa discussão, esse debate, sendo um mediador no oficial teórico, né? Então, é importante. Então, o que não pode no oficial teórico é ter uma citação atrás da outra. A citação A, citação B, citação C, e por isso que eu sempre falo, prepara o leitor. Então, ou seja, prepara o leitor, coloca uma palavrinha-chave e já começa a ser o mediador dessa discussão, desse debate da teoria entre os autores, porque assim que você vai conseguir escrever sobre oficial teórico, senão você vai ficar preso, vai ficar amarrado. Você não vai sair do lugar, você vai ficar sempre patinando. Uhum. Então, o caminho é esse, entendeu? Por isso que eu estou apresentando os slides aqui, para ficar mais fácil. Tá. Deu uma clareada agora, pessoal, para quem está escrevendo um artigo? Deu. Deu? Sim, professor, muito bom. Deu. Maravilha. Então, a revisão biográfica, pessoal, não é que ela é obrigatória, não é obrigatória na FAIT.
Mas se a frente falar assim, eu quero que você faça uma revisão bibliográfica. Bibliográfica, o que é? É trazer o estudo atual sobre o seu tema. Enquanto a teoria, ela envolve a opinião de vários autores de anos anteriores, de coisas até 10 anos atrás, enquanto o oficial teórico traz esse antes, a visão bibliográfica, ela traz uma visão atual. Então, você tem que trazer o quê? Autores atuais que estejam falando sobre o tema. Então, ou seja, o oficial teórico, enquanto ele é a teoria, entre aspas, antiga, a revisão biográfica é uma contextualização atual. O antes e o depois. Tá ok? Tá ok. Então, eu acho que deu uma clareada agora, né? Deu. Tá. Então, exemplo aqui de revisão teórico. Aqui eu trago alguns exemplos para vocês. Ó, ainda de acordo com a Safineto, análise contábil em sua essência comparativa. É uma citação, né, que o autor trouxe. Daí, depois, de acordo com o Diniz, então, ou seja, ainda de acordo com a Safineto, análise contábil é uma essência comparativa, aí você coloca o seu parágrafo. A análise contábil ela é de extrema importância para a gestão empresarial, assim como todos os setores da organização. E assim surgem os indicadores de rentabilidade. Você já liga com outra citação. E assim sucessivamente. Então, você vai meio que ligando o texto e promovendo esse debate entre os três autores. Entre o Diniz, entre o Matias e entre o Assaf Neto. É assim que vocês têm que escrever o oficial teórico. Promovendo a discussão. Em que momento que você entra na discussão? Embaixo de cada citação. Aí que você entra com sua palavra, sempre na terceira pessoa, no infinitivo, nunca pode colocar, eu, fulano de tal, é dessa forma. Não, sempre no infinitivo, na terceira pessoa. Ok? Sim. Daí um exemplo de revisão biográfica. Revisão biográfica é uma contextualização atual. Você vai trazer estudos atuais sobre o seu tema. Então, sempre, no estudo de Lima e Neto, sobre a análise da solvência das empresas, os autores constataram o quê? Aí você vai falar o que esses autores constataram no estudo que eles fizeram, no estudo atual. Aí você vai complementando e debatendo lá o que está no oficial teórico, e assim sucessivamente. Você vai trazendo uma contextualização atual aí do seu trabalho. Então, vocês perceberam a diferença da revisão bibliográfica com o oficial teórico? Sim. Perceberam a diferença? Então, a diferença é essa, tá? Então, a revisão bibliográfica ela é um contexto atualizado, de estudos atuais, antes do seu, e o oficial teórico é aquilo que é antes, mas que você também promova o debate entre eles, entre uma citação e outra, e também na revisão bibliográfica você também promove esse debate também, entendeu? É como se você tivesse em dois lados da mesa, o lado antes e o lado depois. O debate sempre vai existir, você sempre tem que evidenciar isso no texto, que você está promovendo esse debate. Quando você promove esse debate, seu trabalho fica mais rico, para quem vai ler, ver que você se envolveu no trabalho e não ficou só um copia e cola, um Ctrl-C, Ctrl-V. Então, fica um negócio muito maçante de ler, a gente sabe que é uma citação, e muitas das vezes a pessoa nem lê e já bate o olho e já vê que não teve esse debate, essa inclusão aí, entendeu? Ô, professor, Pode falar. na introdução, eu já começo falando e tal, né, sobre o tema e tal, que eu vou abordar. Eu já começo colocando algumas citações? É obrigado? Isso, a introdução eu já vou explicar depois desses slides. Vocês já vão ver então as tá dicas, bom. vai ficar mais fácil para vocês verem também, tá tá? bom. Então, onde vocês podem pesquisar? Em livros, periódicos científicos, teses, dissertações, anais de encontros. Todos esses aqui eu já mandei links para vocês, então ficou bem mais fácil, né? Por exemplo, alguns periódicos que vocês possam consultar, que vocês podem encontrar também, não só trabalho de finanças, mas de tudo que é referente à administração. Então, a Revista Brasileira de Finanças, a RA-USP, da USP, Contabilidade de Finanças, você encontra não só temas de finanças, mas também encontra de gestão empresarial. A Revista Eletrônica de Administração, você encontra muitos temas na área de tecnologia, principalmente marketing digital, marketing 4.0, Big Data, Due Diligence, também se encontra, bastante temas bem atuais na administração se encontra nessa revista também. São periódicos científicos, tá?
Então, tem uma infinidade de artigos nessa revista há mais de 30 anos, então vocês sempre considerem na busca de vocês artigos científicos ou trabalhos com um lapso temporal pelo menos no máximo 10 anos. Então, nós estamos em 2020. Então, artigos de 2010 em diante são artigos elegíveis para vocês colocarem um artigo científico de vocês, tá? Então, referências de 2000, 1998, 2005, 2004, são tudo referências desatualizadas. Então, não é recomendável, porque muita coisa mudou há 20 anos atrás. Tá ok, então? Até aqui, tudo bem? Tudo bem, Adriano? Beleza. Aqui o site da Teses USP também, para vocês consultarem, mas tem da Unicamp, tem da UFSCar também, tem da Universidade Federal do Paraná, tem a UTFPR também, que tem um sistema de teses e dissertações, que é o ROCA, que você pode consultar também bastante trabalhos e teses também. Então, ou seja, tem uma infinidade de universidades brasileiras que eles têm uma plataforma digital de tudo que é tipo de trabalho, até inclusive de revistas renomadas na área também, tá? Então, esses slides aqui eu vou mandar para vocês vão ter esses slides, tá, lá no grupo, e vocês podem consultar. Aqui alguns congressos que vocês podem pesquisar também, artigos, tá? Eu trouxe alguns específicos de finanças, mas fala finanças, mas o pessoal posta qualquer tipo de artigo lá também. Então, Encontro Brasileiro de Finanças, Congresso de Contabilidade, tem o Convibra, que é o Congresso Brasileiro Online de Administração, tem o NPConte, o NPAD, tem o ADMPG, que são congressos científicos também, que tem vários artigos. Então, tem um rol bem específico para vocês também, tá? Pessoal, a daqui da oficial teórico, revisão bibliográfica, ficou bem claro agora? O que esperamos dos artigos? Sim. Sim. Deu uma clareada agora? Uhum. Tá, então beleza. Eu vou fechar isso aqui e já mando lá também. Vamos lá. O artigo científico lá, pessoal, que vocês estão escrevendo, como é 20 páginas, um artigo bom para publicação, eu recomendo, pelo menos, vocês terem, no mínimo, aí, umas 30 referências, umas 40 referências, tá? Por que tanta referência e por que tanto autor? Porque quanto mais autores você tiver no seu trabalho, mais argumentações vocês vão ter para falar no oficial teórico e também para falar nos resultados, tá? Então, ou seja, quanto mais autores vocês tiverem, mais busca vocês tiverem, melhor vai ser aí a escrita e a fluidez do texto, do que você ficar só com apenas 2 autores, 5 autores. Então, para quem já está adiantado e para quem já está no meio do limiar do artigo, o que eu recomendo, o que já escreveu, o que já fez, ele não é perdido, tá? Ele não é perdido. O detalhe é que tem que complementar um pouquinho mais para poder escrever esse artigo, complementar um pouquinho mais, com uma citação, com um outro complemento, tá? Então, o que foi feito não é perdido, para quem já fez, só basta buscar um pouquinho, tá? Então, alguns estão com um artigo com 17 páginas, 18 páginas, 20 páginas, perfeito. Mas tem uns que estão com 12 páginas, 13 páginas, 14 páginas, esses tem que buscar um pouquinho mais de autores, no mínimo 3, 4 autores, para poder embasar um pouquinho mais essa discussão do oficial teórico, para ter também gás para falar no resultado, tá? Então, esse é o caminho aí que eu estou percebendo dos artigos que eu recebi, tá ok? Então, assim, a introdução, embora seja a última parte do trabalho a ser escrita, ela vem por primeiro no artigo. E a introdução, ela tem uma estrutura, tá? Então, ou seja, a introdução é composta por 3 pilares: a contextualização, o objetivo e a justificativa, tá? Então, é muito importante, antes de vocês escreverem a introdução, ter noção
qual que é a problemática da sua pesquisa, quais são o objetivo geral e qual o objetivo específico do tema de vocês, tá? Então, vamos explicar como é que constrói a introdução. O que é contextualização? Contextualização, ele vem do quê? Ele vem do verbo contextualizar, que significa o quê? As circunstâncias que rodeiam o fato. Inserir num contexto. Então, ou seja, basicamente, você vai ter que pegar o tema que vocês escolheram e situá-los dentro de um cenário. Então, ou seja, de que forma você vai fazer isso? Através de um texto. Por isso que o texto, ele é a parte final. E o cenário que você situa o seu trabalho, ele se chama-se contexto. Contexto tem início, origem e aplicação. E de que forma, professor, como é que eu respondo essa palavra contextualização? Então, ou seja, quando eu faço a seguinte pergunta, qual que é a relevância de a gente estudar ou analisar o marketing 4.0 dentro dos dias atuais? Então, se eu fosse fazer a pergunta isso para alguém hoje, todo mundo saberia me responder? Eu acho que ainda não. Ainda não. Então, ou seja, a primeira parte da introdução, ela começaria com essa resposta. Qual que é importante a gente estudar, analisar o marketing, analisar, por exemplo, o e-commerce dentro dos dias atuais? Qual é importante a gente analisar o empreendedorismo feminino nos dias atuais? Qual que é importante a gente analisar o papel da controladoria, o papel de finanças nos dias atuais? Aí vocês percebem que pela pergunta, eu tenho que situar o meu tema dentro de um cenário. Que cenário é esse que eu estou falando? É um cenário local, é um cenário regional, é um cenário nacional, é um cenário internacional. Então, ou seja, eu tenho que situar o meu tema da mesma forma que eu tenho que contextualizar ele. Então, hoje, em tempos de pandemia, as tecnologias de informação estão muito mais latentes. Então, marketing 4.0, e-commerce, tem muita discussão sobre isso hoje. E é relevante falar sobre sistemas, porque é o momento. Porque nós estamos num momento de pandemia. Amanhã, passou a pandemia, o marketing 4.0, eles vão deixar de ser importante? Não vão deixar. Mas dependendo da situação que tiver o país, a situação que tiver o mundo, muitas das vezes é um tema que vai deixar um pouquinho de lado. Mas também ele não perde a sua importância quando a gente for contextualizar ele, a gente for situá-lo dentro de um cenário, tá? Então, ou seja, a primeira parte da introdução, quando você constrói a introdução, vem a contextualização. Responder a primeira pergunta, qual que é a importância de a gente estudar um marketing 4.0 dentro dos dias atuais? Então, a gente poderia começar da seguinte forma, o marketing 4.0 é um instrumento imprescindível para a tomada de decisão dentro das organizações, porque afeta a rentabilidade e o aumento da sua produtividade. Estou chutando aqui. Essa é uma primeira resposta. Daí que vem uma citação de algum autor. O que o autor fala hoje, no dia atual, sobre o marketing 4.0, que reforça a contextualização que você fez ali no primeiro parágrafo? Ali você já vai responder. E aí, a partir desse momento, você já começa a situar o seu trabalho. Se é no município de Itapeva, se é dentro da região do Sudeste Paulista, se é dentro do município de Ribeirão Branco, você tem que contextualizar o seu trabalho. Ou seja, o seu artigo tem que ser contextualizado em algum cenário. Você tem que situar ele em algum cenário. Dessa forma, você consegue delimitar ele e você consegue ter parâmetro para você construir sua introdução, tá? Deu uma clareada agora, né, pessoal, aí na escrita da introdução? É a última parte que tem que ser feito do trabalho, mas ela tem uma sequência, ela tem uma estrutura para você construir ela. Não sei se ficou mais claro agora? Ficou. Ficou? Então, ou seja, quem já fez o artigo, quem já terminou, quem não terminou, quem for fazer, deixa a introdução por último. A introdução e as considerações finais são as últimas coisas que vocês fazem. A introdução, ela vai ajudar você a enxergar também se você escreveu alguma coisa errada no seu teórico ou nos resultados. E que muitas vezes você precisa contextualizar de novo.
Então, a introdução, ela meio que é traiçoeira nesse sentido, mas ela ajuda a ter um parâmetro, um norteador muito mais forte, tá? Então, assim, aqueles que fizeram, eu sugiro que reveja, pega as dicas desses slides, que eu estou dando essa explicação aqui, e vocês também, também já possam situar o trabalho de vocês dentro do cenário, tá? Tá ok? Certo. Então, ou seja, essa é a primeira parte da introdução, tá? E de que forma você responde essa pergunta? Existem estudos anteriores que falam sobre o marketing 4.0? Puxa, existe, Leandro, eu busquei lá, tem uns 10 caras que falam sobre o marketing 4.0, tem uns 10 caras que falam sobre o e-commerce, tem 10 caras que falam sobre consultoria. Posso trazer eles para amarrar a minha contextualização? Nada impede. Vai fortalecer mais ainda a relevância do seu tema e você vai estar justificando ainda. E de que forma você busca estudos anteriores? Através de livros e artigos acadêmicos. Aí você consegue ver o quão importante é seu tema. Se um tema é um pouco complexo e não encontra muitos estudos, você pode até mesmo colocar essas limitações lá na introdução. Não existe muito... Professor, Oi? cortando. Tá cortando? Tá cortando? Voltou? Aqui tá normal. Tá, tava cortando Tá. um pouco. Da onde que você busca isso? Você busca... Agora melhorou. tá. Você busca através de estudos anteriores. Voltou. Através de estudos anteriores. Você busca isso através de estudos anteriores. Então, se você buscou, tem várias pessoas que falam sobre o seu tema, Não? através de estudos anteriores, você pode amarrar isso na contextualização também, tá? Não precisa pegar os 10. Pega 1, pega 2, 3, no mínimo. Aí você vai costurando essa contextualização daí. Através do Google Scholar, né? O Google Acadêmico, você consegue buscar, tá? Tá ok? Sim. Dúvidas, pessoal, até aqui? Alguma pergunta? Maria Laura, ficou mais claro agora? Ficou, agora eu entendi. Eu vou parar de pensar na introdução, vou continuar fazendo o desenvolvimento referencial teórico. Depois eu vou pensar, então, nisso. Isso, introdução e considerações finais são as últimas coisas do trabalho. Então O que tá bom. fecha é o resumo. O resumo Certo. é a última coisa. Então, a introdução, as considerações finais, deixa para pensar por último. Então tá bom, É professor. importante amarrar bem o referencial teórico, amarrar bem os resultados, Uhum. e aí, Falta bastante coisa ainda para mim. e aí depois vocês fazerem as considerações finais e depois a introdução. Certo, vou focar bastante no referencial teórico. Tá? Pessoal, ficou mais claro? Ficou alguma dúvida? Está muito rápido? Por gentileza, perguntem, porque isso aqui vai ajudar vocês, vai me ajudar também, então vai ajudar todo mundo. Para mim tá ótimo. Tá, quem chegou depois aí? Vinícius? Uma galerinha que chegou atrasado aí? Tudo bem? Dalila, usei o seu exemplo aqui, ficou mais claro agora? Ficou. Deu para dar uma clareada agora? Porque na introdução, pelo que eu li quando você fez a devolutiva para mim, ela tá mais, com a explicação, ela ficou mais fácil agora de entender. Maravilha, tá ótimo. Então, assim, pessoal, a introdução ela não é só contextualização. Então, ela é contextualização, objetivo, né, e a justificativa. Como é que você faz a contextualização? Respondendo essa perguntinha-chave. Qual que é a importância, a relevância de estudar marketing 4.0? Você vai ter que responder. Mas como que você vai responder? Através de estudos anteriores. Então, ou seja, começa lá com o parágrafo inicial, porque na introdução também você tem que promover esse debate, é como se trouxesse uma pessoa que está longe, ela viu seu artigo aberto, e essa pessoa vai ter que ler. Para ela não se chatear já no primeiro parágrafo, você vai ter que amarrar a atenção dela. Então, ou seja, você já amarra com um estudo anterior. E assim você vai explicando, e assim sucessivamente. Vai chegar num ponto que você já contextualizou.
Então, vamos fazer um exemplo bem simples aqui. O marketing 4.0, antes da pandemia e depois da pandemia, ele deixou de ser importante? Sim ou Não, não? Não. Sim ou não? Não deixou de ser importante. Mas se eu fizesse esse trabalho lá antes da pandemia, ele ia ter uma relevância muito maior do que na pandemia agora? não, porque com a pandemia tipo, acelerou muito, o que antes estava vindo muito aos poucos, né? A minha visão, Pronto. pelo menos. Aí você já respondeu qual que é a relevância de falar sobre o seu tema. Dentro do cenário. Qual cenário? Nós estamos em qual momento hoje? Dentro da pandemia. Tudo digital. Posso situar meu trabalho no contexto da pandemia, professor? No começo do artigo? Ou falar, contextualizar? Pode. Hoje tudo, o cenário está favorável, tanto para o marketing, para o e-commerce, para a consultoria, para assessoria, para a área financeira, para a contabilidade, tudo é favorável. Mas nada impede que depois da pandemia também não seja importante. Mas é o que? A justificativa, a relevância, ela vai mudar. A forma somente. E o detalhe, onde vocês vão colocar o seu trabalho, aí que vai ser a relevância, aí que vai ser o cenário onde vocês vão colocar. Ficou claro agora, pessoal? Ficou. Então, perfeito. Então, beleza, vamos avançar então, para não tomar o tempo de vocês. A introdução, então, o que ela abrange? Abrange a contextualização, que nada mais é. Lá na contextualização, você pode falar qual é o tema escolhido para o seu estudo, qual é a história do seu tema. Então, ou seja, além de responder aquela pergunta, você pode falar qual foi o tema escolhido, como é que surgiu o marketing 4.0. Você pode contar um pouquinho lá da história dele, por que ele é importante. Você contextualizou ele e você vai falar da história dele. Mel na chupeta, né? Desculpa até o palavreado, porque a pessoa vai ler, nossa, ela falou hoje como é que está o marketing 4.0, mas eu não sabia como é que surgiu o marketing 4.0, ele surgiu dessa forma. Da mesma forma o e-commerce, nossa, eu li tudo isso hoje, mas eu não sabia que o e-commerce surgiu lá de uma simples ideia de um cara. Vocês perceberam que você já está contextualizando o seu tema dentro de um cenário, você está envolvendo o leitor em uma sequência? E que forma que você vai fazer essa sequência? Seguindo esses 3 pilares. Então, responder essa primeira pergunta, você já contextualiza. Respondeu qual que é a história, de que forma o seu tema está inserido? Perfeito. Como é que tá o mercado em relação ao seu tema? Como é que hoje as empresas, em geral, elas estão se comportando em relação, por exemplo, à contabilidade, à questão de custos? Como é que as empresas estão se comportando em relação ao e-commerce? Será que todas estão abertas para o e-commerce mesmo na pandemia? Você pode trazer um pouquinho essa visão atual. E qual que é a importância do seu tema para a economia, ou mesmo para a gestão empresarial? Então, ou seja, a contextualização ela vai seguir uma receitinha de bolo. Qual que é a receita de bolo, professor? Primeiramente, responder essa pergunta. Você respondeu essa pergunta, você já amarra com essa pergunta aqui. Qual que é a história? De que forma está inserida? Como é que surgiu lá o marketing? Como é que surgiu o e-commerce? Mas de que forma que eu vou amarrar a história? Trazendo citações, trazendo estudos anteriores. E aí que você vai usar a citação na introdução, mas promovendo o debate. Não é só ficar colando citação atrás da outra lá. Citação B, citação A, citação D. Não. O debate também ele está na introdução. Então, o debate ele está no trabalho todo. E assim, na introdução, você vai apresentar. A introdução ela é mais leve. Por que ela é mais leve? Porque você vai chamar alguém para ler o seu trabalho, vai chamar a atenção. Vai como se você estivesse abrindo a porta da entrada. O referencial teórico, resultados, é como se a pessoa estivesse dentro da casa. E as considerações finais, é como se a pessoa estivesse fora da casa. Ela viu toda aquela transformação. Ela leu o artigo, viu toda a transformação. Nossa, adquiri muito conhecimento olhando o artigo do fulano de tal. Por quê? Ele seguiu essa sequência. Então, a contextualização, vocês respondendo essas 4 perguntinhas básicas, não necessariamente nessa ordem, mas vocês trazendo essa sequência para o texto, vocês conseguem contextualizar a sua introdução e fazer uma introdução impecável. Tá? Ficou mais claro agora? Com mais essas 3 perguntas? Sim. Ficou bom. Eu não sei se vocês tiveram umas dicas dessa, até perguntar para vocês. O professor Felipe orientou vocês quanto a isso? Explicou como é que faz? Um beabá?
Ele até explicou, mas para mim ainda ficava meio confuso. Então, beleza. Pessoal, Era ficou bem algum... complicado, professor. mas ficou mais claro agora? Ficou, agora ficou muito. Tá. Os que chegaram atrasados aí, tudo certo? O Chaim, tudo certo? Sim. Uhum. Tudo certo. Tá, maravilha. Então, pessoal, é isso. Então, vocês amarram a contextualização dessa forma, tá? Então, respondendo essas 4 perguntinhas chaves e também com base em estudos anteriores, você consegue amarrar isso, tá? Tá ok? Daí, a introdução, depois que você fez a contextualização, você traz o objetivo. Aonde que você vai pegar o objetivo? Lá no seu projeto de pesquisa. Professor, é todos os objetivos ou somente um objetivo? Geralmente, a gente traz o objetivo geral do trabalho, mas a gente sempre liga o objetivo com a questão problema, a problemática em torno da pesquisa. Então, quando vocês forem escrever essa parte do objetivo, vocês tragam a questão do problema e também já apresentem qual que é a afinidade do trabalho de vocês, o que vocês vão falar no trabalho de vocês. Isso vocês colocam na introdução, tá? E, posteriormente, depois, vocês vão fazer a justificativa. O que é a justificativa? É basicamente falar por que eu tenho que estudar, um exemplo, o Marketing 4.0. Por que eu tenho que estudar o e-commerce? O e-commerce é importante para isso, para aquilo, para tal. Maravilha. O e-commerce também é importante para o setor, porque o setor ele é um setor imutável, que sempre tem constante mudança, e o mercado, quando ele está inserido, exige muito isso. Você já respondeu a primeira pergunta, respondeu a segunda, e depois você vai, em um parágrafo, você vai falar a metodologia sucinta do seu trabalho. Como é que você vai fazer o trabalho e qual vai ser a base de dados que você vai utilizar. Com isso, você fecha a sua introdução, tá? Vocês vão perguntar para mim, quantas páginas dá a introdução seguindo esses 3 pontos? Acho que umas 20 páginas. Mentira, não vai dar tudo isso não, tá? O último parágrafo da introdução, ele vai fechar, você vai explicar como é que está dividido o seu trabalho. O artigo, o estudo e presente em questão, ele está estruturado da seguinte forma. Referencial teórico, na qual vai falar sobre os conceitos, suas aplicações, suas diferenças, posteriormente, metodologia, análise de resultados, e depois fechando nas considerações finais. Sempre separando por sessões, explicando de forma sucinta cada sessão. Fechou isso, você fecha a sua introdução de forma mais completa possível. Deu uma clareada agora, pessoal, aí na introdução? Como é que é a sequência? Tranquilos? Tranquilo. Façam perguntas, porque depois que avançar aqui fica difícil. Não, quanto à introdução, tudo bem. Tudo bem, ficou bem mais claro. Tá. A introdução, pessoal, tem introduções que são muito bem feitas em uma página. Tem introduções que a pessoa utiliza 2 páginas. Eu recomendo, geralmente, utilizar uma página e meia para a introdução, para que você consiga abordar tudo isso daqui e fique de forma completa, tá? Então, ou seja, a introdução, se ela não tiver esses 3 pontos, contextualização, objetivo e justificativa, você não consegue explicar o que você vai falar, a pessoa que vai ler não vai entender, e também ela não vai entender nada do que o seu artigo vai querer dizer, tá? Preciso que vocês fiquem despreocupados quanto a isso, porque eu vou ler esse artigo de vocês, e na verdade até fiz essa reunião justamente para isso mesmo, para já dar um norte para vocês, e vocês terem um material de apoio, acho que fica muito mais fácil. Então, por isso que eu montei esse material aqui no decorrer da semana, e vou deixar tudo disponível para vocês aí também, tá bom? Pessoal, nenhuma dúvida, então, da introdução? Não. Não? Então, vamos lá, vamos falar sobre as citações, né? Qual que é as normas que vocês têm que seguir quando surgir dúvida? É a norma 105/20, de 2002, e a 60/23, de 2002. Que são a guia de padronização para citações e para referências, tá? Vou trazer uns exemplos de citações para vocês, tá? Nada impede vocês também consultar o material e fazer dessa forma, tá? As citações, elas são realizadas de acordo com a norma,
tá? Então, um exemplo, se você for fazer uma citação, basicamente, de um autor, no qual ele traz assim, de acordo com fulano, 2013, você tem que, basicamente, compreender de que forma você vai colocar esse autor. Então, eu estou percebendo que muitos de vocês tá tendo muito erro nesse sentido, de citação, de colocar o autor, uma hora puxa lá para frente, uma hora puxa para o meio, uma hora puxa para o final, uma hora você coloca em outro parágrafo. Então, eu acho que esse material vai dar uma clareada de como você citar de maneira correta. Então, quando você for citar o autor, fazer a citação do autor antes, colocar o nome do autor antes do texto que efetivamente você está pegando, vai ser sempre em letras minúsculas, tá? Se for até 3 autores, você cita os 3, o ano e a página, tá? E sempre, se for até 3 linhas, sempre com aspas dupla, no início e no final, tá ok? Se o nome do autor for antes da escrita, o nome dele, os demais autores, sempre em minúsculo, e o ano entre parênteses e o número da página, tá ok? Se passar de 3 linhas, um exemplo, essa citação aqui, por exemplo, do Ciclano, da primeira forma, antes do texto, e depois do texto também. Nada impede você colocar dessa forma, o autor, e depois, ó, que tem as aspas aqui, ou no meio do texto. Então, um exemplo, você pegou uma citação lá, e você gostou muito do que o autor falou, e ele escreveu uma citação lá, e você quer colocar o nome do autor no meio da citação. Não tem problema, você pode colocar. Mas desde que você coloque em aspas, bonitinho, se for até 3 linhas, aspas, sendo no meio, no início, só atente a esse cuidado daí, tá? Professor, Pode falar. no caso que você falou, se for mais de um autor, né? E se for mais de 3 autores, você coloca a expressão et al. Mais de 3 autores. Se for 3, mais de 3. Então, se for 4 autores, Ciclano et al. Se for 3 autores, você vai colocar o sobrenome dos 3. Souza, né? É que eu coloquei, então, é que no meu tinha 3, eu coloquei o et al. No caso, você tem que colocar o nome dos 3 daí. Se for só 3, tem que colocar o nome dos 3. Tá bom. Tá? Então, aqui tem a primeira forma, que vocês podem fazer uma citação, né? Aspas, aqui, o nome do autor no começo, ou o nome do autor no meio, que nem tá aqui, né? Aspas e aspas. É uma primeira forma que vocês podem fazer, tá? Ou podem fazer dessa forma. Quando a gente cita o texto de um autor e deixamos para dizer quem escreveu, no final do parágrafo. Ou mesmo no meio. O último nome do autor aparece todo em letra maiúscula. Tá? Então, vocês viram a diferença do início, do meio e do final? Tá ok? Sim. Então, vamos lá. Pessoal, Aí no final eu coloquei entre parênteses, né? entre parênteses, exatamente. Então, ou seja, se vocês estão fazendo uma citação direta, estão copiando e colando o que está escrito, coloca a página. Se você está fazendo uma citação indireta, né, explicando com as suas palavras aquela citação do autor, você coloca o nome do autor e o ano. O número de página é opcional, você coloca se você quiser, tá ok? Na indireta. Na indireta. Tá. Tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Ó, se for mais de um autor, né, e todos corroboram com o mesmo assunto, por exemplo, você pegou lá um texto que um fulano falou uma coisa, daí você pegou o que o fulano falou. Daí você consultou mais 2 livros, 2 artigos, o cara falou a mesma coisa, e meio que a opinião dos dois complementa o que o outro falou. Assim, você tem mais grana para comprar isso aqui, é R$70. Daí o que acontece? Se você conseguiu um autor, recapitulando aqui, você conseguiu um autor, que você pegou uma citação dele, e você leu mais 2 artigos distintos, que o cara falou a mesma coisa que ele, mas você quer colocar, porque a opinião dos 3, um corrobora com o outro. Então, é dessa forma que você cita no texto. Você coloca Beltrano, ano, Ciclano, ano tal, Ciclano, ano tal. Se passar de 3, você coloca o nome sempre do primeiro e coloca a expressão et al. Daí, 2015, Beltrano, 2015, et al.
e assim sucessivamente. De vocês não vejo muito isso, mas caso surja essa dúvida, já tem um modelinho para vocês seguirem aí também no slide também. Tá? Beleza? Certo. Tá ok? Pessoal, deu uma ajudada agora nessa questão de citação? Ficou um pouco mais claro agora como escreve? Deu sim. Deu? Tá. Vamos lá, então. Então, se mais de um autor, então, se você tiver 3 autores que corroboram com a mesma ideia, é dessa forma que você coloca, tá? Aqui eu trouxe um exemplo do autor que está no final, né? Tudo em maiúsculo e os anos. Mas se for também, eles podem ser no antes do texto e no meio do texto. Sem problema algum. Tá? Então, um exemplo de citação direta. Então, a citação direta que ultrapassa 4 linhas, 3 linhas, basicamente, vocês escrevem, né? Dão um recuo de 4 centímetros. Se aqui está tamanho 12, a citação ela tem que ter uma fonte menor, tamanho 10. Então, a citação direta que ultrapassa 3 linhas, ela é sem aspas, com um recuo de 4 centímetros e uma fonte Arial Times, tamanho 10. Ok? Citação direta com mais de 3 linhas. Tá ok, pessoal? Sim. E um outro exemplo aqui também, né? Então, a citação direta longa e a citação direta curta, que você coloca entre aspas aqui, ó. Tá vendo? Aspas duplas. Tá em vermelho aqui. Citação indireta, né? Citação direta é aquela que você baseia em uma obra com as nossas palavras, ou seja, você explica com as suas palavras. Então, vocês podem escrever normalmente, tá? E o número da página é opcional. Então, ou seja, ele prevalece a mesma regra da citação direta. Maiúscula ao final e minúsculas, mencionando o ano ou a páginas antes do texto. Ok? Tudo bem? Adriano, Pode falar. Dalila, nessa citação indireta, assim como na direta, ele tem alguma diferenciação, tipo de recuo, alguma coisa assim como na direta? Não, não tem. A citação indireta, por mais que ela seja mais de 3 linhas, 5 linhas, né? Geralmente o pessoal gosta de, mas geralmente não, a academia sempre gosta de citação indireta, no máximo 3 linhas, porque você vai amarrando um autor com o outro, né? É muito raro ver citação longa indireta, é muito raro. É quase meio que não é muito usual isso, tá? Mas prevalece, se for a pergunta sua, prevalece a mesma formatação, viu, Dalila? Mas não é muito usual citação indireta longa, tá? Não é muito usual. Tá. Aí você usou o exemplo de na maioria dos casos, a citação indireta, ela não ser muito longa. Por exemplo, eu pego um parágrafo e já coloco o autor logo no início, coloco ele ali de cara e aí escrevo 3 linhas de citação indireta. Eu finalizo ali a frase dele nesse parágrafo, dou um ponto final, aí eu posso continuar na frente do ponto final. Onde? No quarto meu? Tá, mentira ali, um pouquinho. No quarto meu? Quarto. Que lugar? Tá. Em cima da cama? Lá na cama. Lá na cama. Dalila, vamos recapitular aqui a sua pergunta, ver se eu entendi. Se você tem uma citação indireta e ela é longa, é isso? Não, na verdade, não. Eu tenho uma citação e eu vou colocar o autor logo no início do parágrafo. Coloco o autor Certo. e a citação indireta ela vai ser, deu 3 linhas. Que é o Certo. que você acabou de explicar para a gente. Uhum. Mas aí no mesmo parágrafo, eu finalizo a citação do autor, coloco um ponto final, e na sequência, no mesmo parágrafo na frente ali, eu dou continuidade. Certo. Com a fala ou com algum outro. Isso pode? Pode, normal, não tem problema. Então, quer dizer que eu comecei uma citação, e dei um ponto final ali, isso finaliza que ali acaba aquela citação? Acabou a citação ali. A partir dali acabou a citação. Porque muitas vezes a citação indireta, dependendo da citação indireta, você coloca aspas. Nesse caso aqui eu trouxe o modelo com aspas. Mas muitas das vezes as pessoas colocam sem aspas, porque é a sua própria palavra, mas se baseando no autor. Então, se você colocando o autor e o ano,
já subentende-se que você já parafraseou, você citou indiretamente esse autor. Se você colocou ponto final, finalizou essa citação e toca o texto normalmente. Tá. Entendeu? Uhum. Então, assim, é muito bom amarrar a citação indireta. Não é que isso é uma regra, tá? É que, muitas das vezes, você tem uma ideia na cabeça e você lê a citação do autor e se entender de uma forma. Você explica as suas palavras e depois você já amarra com outra citação que complemente ou adicione aquela ideia inicial. Também não tem problema, entendeu? Mas a formatação, o nome do autor na frente, o nome do autor no final, isso é diferente, tá? Eu posso colocar, por exemplo, aqui no livro do Cipelli, eu posso falar assim, nas palavras de Cipelli, 1986, o drama romântico lembra em muitos as atuais novelas de televisão. Cortejando as palavras de Cotelli, parafraseando Cotelli. Eu já vou estar falando que eu vou estar meio que citando ele diretamente, entendeu? Estou dando crédito para ele. Então, independente da forma, tá? Então, você pode colocar o nome dele e escrever, ou você pode falar, segundo Catelli, de acordo com Catelli, ou nas palavras de Catelli, conforme entendimento de Catelli, acrescenta Catelli, diminui Catelli, e assim sucessivamente. Você escolhe o que você quer fazer, complementar, como você quer enaltecer o autor da forma que você quiser. Certo. Beleza, entendido. Dúvida bacana aí do pessoal. Quem tiver mais dúvida pode perguntar, pessoal. E aqui, acho que aqui eu já terminei. Já daí. Eu só vou falar da pesquisa. Ninguém tem dúvida de citação? Nada? Tudo Eu posso certinho? perguntar uma referente ao meu? Pode? Não sei se você vai se lembrar, mas no meu artigo lá, tem uns comentários que você ficou com dúvida se é uma citação indireta ou direta. Isso. Consigo sim. É um ponto que eu vou até falar para vocês. Quando vocês citarem algum autor de forma direta ou indireta, pessoal, e quando vocês não colocam o nome do autor, principalmente palavras muito técnicas, muito com jargões técnicos, e você não fala nada se é de algum autor ou não, ela pode gerar dúvida. No seu caso, é isso que me gerou dúvida, Dalila, porque no meio da citação tinha uma palavra lá que era muito técnica. Eu fiquei na dúvida, será que é a Dalila que escreveu isso mesmo? Ou ela pegou de algum lugar, usou a ideia e não referenciou o autor? Por isso que eu perguntei se é citação direta ou indireta. entendi. Entendeu? Então, ou seja, pela simples leitura a gente já vê se está muito técnico, mas não é que a gente fala que o acadêmico que vai estar escrevendo não tem essa capacidade, não é isso. Mas muitas das vezes, para quem for ler, então tem que ter muito cuidado no texto, com termos muito técnicos, jargões, juízos de valor. Muitas das vezes você colocar juízo de valor, jargões muito técnicos, sem referenciar de onde você pegou, a pessoa vai questionar. Muitas das vezes, se você não referenciar isso, não colocar qual autor que você pegou, você pode estar incorrendo em plágio. Por isso que eu sempre perguntei, é uma citação direta ou indireta? Não é direta, então você tem que ajustar. Não é indireta, então coloca o nome do autor e o ano, pelo menos para dizer que foi uma citação indireta e que não foi basicamente um juízo de valor que você colocou. Mas mesmo tendo alguma palavra desse tipo no meio da citação e no final ou no início ter o autor, ocorre esse risco? Não é isso. É duro você desencadear um texto junto com outro, daí você não estabelece ligação e muitas das vezes gera dúvida. Nesse caso, eu fiquei com dúvida, entendeu? Eu fiquei com dúvida. Por isso que eu perguntei se você citou diretamente ou se não citou, basicamente isso. Porque para mim, eu já li esse trecho em algum lugar. Então é isso que eu fiquei na dúvida, entendeu? Entendi. Mas é assim, como assim, se você deixar claro no texto onde você colocou o autor e colocou um ponto final, a pessoa que vai ler vai entender que aquilo é uma citação. Agora, se você vai correndo, que nem no caso do Catelli aqui, eu vou colocando mais 2 parágrafos aqui, ou seja, a pessoa ela vai associar, mas isso aqui é tudo citação direta ou indireta? Então, por isso que o ponto final, muitas das vezes, quando você der ponto final, você já pula o outro parágrafo. Entendi. Tá? Sempre deixe, por exemplo, complemento de parágrafo quando for palavras suas, para preparar o leitor para o outro parágrafo, com citação. Daí perfeito, daí não tem problema. Certo.
Não, ficou bem claro agora. Tanto que a minha primeira pergunta lá do ponto final era para dar sequência a essa, mas agora ficou bem claro. Isso. Então, assim, porque gera dúvida, gera interpretação dupla. Porque Uhum. muitas das vezes a pessoa pode entender, nossa, ela referenciou isso, mas esse aqui que ela escreveu, mas tá muito bem escrito, cara. E tá sem autor. Nossa, esse pedaço aqui ela copiou e não referenciou. A pessoa pode questionar. Então, é mais fácil você dar um enter, começa outro parágrafo, coloca a citação, daí você explica na frente, ou explica embaixo, e assim sucessivamente. Tá, beleza, Tá. tranquilo. Então, vou finalizar aqui então, pessoal. Ó, isso aqui eu já respondi, né? Pode pesquisar. Vocês já expliquei lá para vocês. Aqui. Daí deixa essa mensagem aí. Daí, só antes de a gente finalizar, eu preparei para mandar para vocês esse daqui, ó. Vocês vão dar uma olhada, vocês vão ver se me fala se tá bom ou não tá. Eu montei isso aqui para vocês, ó. Alguns sites, né? Algumas bibliotecas para vocês pesquisarem. O Mori, para montar referências. Aqui eu trouxe aquele material, como referenciar, então ele explica como é que referencia um livro, como é que referencia um capítulo de um livro, norma técnica, tá? Que lugar da cama? A minha ou do Léo? Do Léo, sim. Tá do Léo. Do lado daquele dorme com a mãe? Isso, tá lá. Norma técnica. Mas que lugar? Deve estar com a mamãe lá, filha, a sua mãe que guardou. Daí, a norma técnica, aqui explica, por exemplo, como é que você faz dissertação de tese, como é que você faz referência, como é que você faz referência de artigo de revista impressa. Se vocês seguirem esse padrãozinho, jogar no Mori, vocês já conseguem referenciar o trabalho tudo de forma automática, instalando a ferramenta do Mori no Word e parametrizando, de acordo com esse material, vocês já conseguem fazer tudo de forma automática, as referências. Daí não tem erro. Aqui a ferramenta, né, que é o Mendeley, que eu falei para vocês. Aqui umas dicas, né, coloquei também aqui. A linguagem sempre usa a terceira pessoa, tá, na voz ativa, sujeito gramatical, presente indicativo, tanto na introdução como na fundamentação teórica, tá, desenvolvimento e resultados. Então, você deve usar as seguintes expressões, né, conclui-se que, percebe-se que, é válido, tornar-se dizia, verificar-se é. Então, não é adequado vocês usar a palavra, conforme vimos no item anterior, o meu trabalho fala isso, eu gosto disso, eu gosto daquilo, essas palavras vocês têm que evitar. Sempre usar a terceira pessoa. Trouxe aqui alguns verbos também, para vocês usarem. Então, ó, verbos de conhecimento. Todos os tipos de verbo, enumerar, definir, descrever, de compreensão. Esse aqui vocês vão usar tudo para revisar teórico, tá? Aplicação, análise, síntese, os verbos de avaliação, e aí os verbos, né? A taxonomia, ela segue uma sequência também, vocês podem usar essa sequência aqui, também citar o trabalho de vocês, em qual pirâmide ela está. A maior parte dos trabalhos de vocês vão estar situando na pirâmide 4, que é o verbo de analisar. Então, lá no analisar, vocês vão usar todo esse tipo de verbo aqui, ó. Tá? Ó, de onde pesquisar, trago aqui uma lista de sites para vocês pesquisarem. Ó, aqui também. Ó, aqui também. Aqui também, ó. Aqui explico como é que faz citação, reforçando, né, o que eu já expliquei, mas aqui explico como é que faz citação. Citação direta, citação indireta. Nas normas, caso vocês tenham dúvida também. Trago alguns materiais para vocês de gravação também, ó, OBS Studio, onde baixar. Alguns programas de edição de vídeo também, caso vocês precisem usar para algum slide, para alguma coisa, né? Shotcut. Tem até um tutorial no YouTube que explica como é que faz. Esse material aqui que eu preparei, eu vou mandar para vocês. São mais de 30 páginas. Tá? Eu acho que vai dar um norte bem bacana aí para quem está com dificuldade aí, tá? E esse aqui também.
Pessoal, o que vocês acharam? Feedback, o que vocês têm de opinião? Por gentileza, agora fica abertas as dúvidas aí para a gente poder fechar. Para mim foi muito bom, esclareceu bastante coisa. Então, o material vai ajudar bastante. Então, eu vou mandar para vocês e vai ajudar bastante. Agora fica as dúvidas, aí a gente já encerra daí. Tem alguma dúvida em relação ao... Não, Não entendi. A introdução? não, na citação, mas aí já clareou, já deu... O senhor falou, já deu certo. Maravilha. A minha dúvida também, professor, era a mesma da Lila. Daí Certo. já esclareceu e ficou bem melhor, bem mais fácil. Tá, tranquilo. Quem mais? Só isso? Nenhuma dúvida mais? Ficou todo? Só o material já respondeu tudo? Eu acredito que ficou mais fácil agora, professor. Eu acho que as dúvidas vai surgir conforme a gente for fazendo agora e acrescentando os novos conteúdos, porque a minha dificuldade estava mais no que o senhor falou mesmo, sobre amarrar o contexto, com relação à citação, à introdução, que tem que deixar por último e tal. Ficou bem mais claro para mim, eu consegui entender bem, sim. Tá. Pegando o gancho, então, o trabalho lá o seu trabalho, né, Maria Laura, é a mesma linha também, tá? Então, não é que significa que os trabalhos que foram enviados estão ruins. Eles estão bons, mas precisa melhorar nesse sentido, entendeu? Do teórico. Se tiver gráfico e tabela, tem que explicar o gráfico e a tabela, já preparar uma citação já que complemente aquela informação que está na tabela, que está no gráfico, explicar, entendeu? Então, não significa Professor, que está mas errado. não é ruim. Não é ruim colocar, tipo, deixar explícito lá, tipo, o site e tal, no meio do conteúdo, da leitura das 3 tabelas lá? Então, geralmente assim, se o site, ele é um site reconhecido, por exemplo, um site, por exemplo, governamental, que nem o Procon, que nem por exemplo, uma BNT, um site governamental, não tem problema. O que precisa verificar a reputação desse site que você está consultando, precisa ver a reputação dele. Então, um exemplo assim, se eu for comprar uma mercadoria e eu não vejo a reputação da loja, eu vou ter dor de cabeça. Então, de que forma que eu fico sabendo isso? Através lá das ferramentas que tem na internet. Eu consigo saber isso. Então, no caso seu do e-commerce, não ficar preso só nesse site. Mas buscar também o Procon, os sites governamentais, que dão mais embasamento para aquele dado que está falando. Entendeu? Certo. Mas, por exemplo, tá lá o gráfico, né? De aumento de vários setores, daí os setores tá lá os que vendem mais online. E no próprio site vai ter a leitura, né? Que eles fazem. Mas o interessante é eu fazer, tipo, a minha leitura? Isso, fazer a sua leitura, o que você interpretou daquele gráfico. Certo. E daí você vai com base nos estudos anteriores, aí que você vai amarrar a sua fala com os autores, entendeu? Mas aí eu amarro o que eu entendi do gráfico com o gráfico. Não coloco o que eles colocam no site sobre o gráfico. Exatamente, o que você entendeu do gráfico. E depois você complementa com uma citação de um autor que corrobore o que você entendeu, entendeu? Entendi. Agora, se você for pegar do site... eu quero pegar do site, eu quero referenciar o site. Você tem que dar créditos para o site e referenciar o site. Entendi. Daí sim, entendeu? Daí você tem que referenciar o site. Daí você vai, em vez de estar falando do site, em vez de você estar explicando o gráfico, você vai estar falando do site. Então, para o leitor, ele vai ficar nítido que você está desvirtuando a sua leitura. Que você está lendo o site e não está falando do gráfico. Tá bom. Ótimo. Entendeu? Tá. Adriane. Pode falar. É a Danila agora. Eu tenho mais uma dúvida. Referente ao resumo, na verdade são 2 perguntas. O resumo a gente pode estar enviando para você, eu não sei se tem alguém que já está enviando o resumo em inglês, ou se a gente pode estar enviando ele só em português até agora, e depois, no final, a gente tem uma instrução melhor para estar fazendo ele no inglês. E se você também tem alguma
como eu posso falar, alguma referência para a gente referente à construção do resumo. Ah, do resumo, né? Faltou isso no material, né? Mas eu vou falar aqui para vocês, vai ficar gravado. Como é que constrói o resumo? O resumo, ele reforça o tema no primeiro parágrafo, tá? Então, a primeira dica do resumo, ele traz o tema. Então, é a primeira parte da contextualização, lá da introdução. Você traz aquela primeira fala da introdução, você traz para a primeira parte do resumo. Não precisa ser com as mesmas palavras, mas com palavras, como é enxuto o resumo, você tem que dar uma abreviada. Você fala qual que é o objetivo geral da pesquisa, qual foi a sua fonte de buscas, como é que foi, como é que se construiu a sua metodologia de forma bem sucinta, em torno de um parágrafo só, um texto corrido, e não tem problema, pessoal, texto corrido, depois você apresenta os resultados, e depois você traz a consideração final. Então, o resumo ele faz um apanhado meio que de tudo do trabalho, um pedacinho de cada ponto, e aí ele fecha. Ok? Ok, Adriano, deu para entender agora. Entendeu? Então, eu vou até escrever aqui, ó. Tá. Tema. Utilizando, né, o contexto do primeiro parágrafo da introdução, aí o objetivo geral, breve menção, né, da busca, metodologia, quais os resultados obtidos, e, por fim, as considerações finais. Tá? Perfeito? Joia. Isso. Então, nesse encontro de hoje, eu falei sobre introdução e diferencial teórico. No encontro da semana que vem, ou dependendo daqui 2 semanas, eu vou falar sobre os resultados e as considerações finais. Daí fecha o ciclo do artigo daí, tá? Agora, se vocês quiserem, eu encaminho o material para vocês antes, e vocês só tiram dúvidas no dia do encontro. O que vocês sugerem? Seria bom mandar antes. Mandar antes? Tá. Todo mundo concorda? Certo. Posso mandar antes, sem problema algum. Sim, também acho que fica melhor dessa maneira. Tá. Então, beleza. A parte dos resultados, considerações finais e referências, eu preparei também da mesma forma que eu fiz com a introdução, eu preparei também. Então, daí no próximo encontro, na semana que vem, daqui 15 dias, eu só tiro as dúvidas pontuais e fica mais fácil daí, tá? Perfeito? Sim, perfeito. Então, assim, quem já fez e quem entregou, quem está fazendo, não significa que está errado. Agora, com essas dicas, acho que fica mais fácil, uma clareza maior de como construir, de como chegar. Então, é isso que vai ser a intenção do encontro, vai ser basicamente para isso mesmo, entendeu? Por isso que eu falei que não era bom faltar na aula de hoje. Tranquilo, Adriano. Beleza? Tranquilo? Então, nenhuma dúvida, Beleza. né? Não, tudo ok por enquanto, Adriano. Então, beleza. Eu vou mandar aqui, então, para vocês, no WhatsApp, nos e-mails, eu vou mandar os materiais, e vocês já podem fazer uso já. Então, assim, a Dalila e a Antonielli, como estão bem adiantadas, é só corrigir o que eu apontei lá, pegar essas dicas que eu mandei, né, melhorar aquilo que precisa ser melhorado, e já partir já para os resultados e as considerações finais. Daí já vai estar um trabalho basic concluído. No caso dos demais que estão fazendo, vai seguir o mesmo ritmo também. O detalhe é que vai estar com as dicas na mão já, ou como fazer já na palma da mão, e vai ficar muito mais fácil também, entendeu? Não sei se vocês chegaram a ver os artigos que eu mandei, chegaram a ler alguns, viram como que é a linguagem? Sim. O
que vocês acharam? Inclusive, essa pergunta do resumo minha aí foi porque eu comecei a ler vários artigos também, para ter um pouco mais de noção de como que é a leitura, né, para quem está lendo. Uhum. Você viu que eu mandei artigos que eu publiquei, não sei se vocês viram lá, né? Eu acho que eu cheguei a ver um, mas eu cheguei a ver sim. Então, você vê que todos eles seguem a mesma linguagem, né? Você viu que é uma linguagem bem mais tranquila, né? Vocês perceberam, né? Sim. Então, é nesse sentido que o trabalho de vocês tem que fechar, entendeu? É nesse sentido, por isso que eu montei esse escopo de dicas aí para ficar mais fácil. Mas para vocês conseguirem aí também, e na minha opinião, acho que no mês de julho, vocês fazendo isso em agosto, setembro, já estão tranquilos também. Se Deus quiser. Beleza. Não vai dar. Então, beleza. Então é isso, então. Tá bom? Nenhuma dúvida a mais? Então eu vou estar encerrando, então. As minhas eram mais essas pontuais ali, dentro do que eu vi que você deu a devolutiva. Acho que dá para tocar mais um pouquinho. Tá. A Lu, não sei, acho que quem está falando sobre empreendedorismo feminino, né? Não sei se está tendo dificuldade. É um tema que não é muito fácil de falar, tá? Acho que é a Luana que está falando sobre esse tema. Luana, eu até recomendo você fazer uma ligação do empreendedorismo feminino com o empreendedorismo formal, tá? Se for focar só no empreendedorismo feminino, tem muito pouca pesquisa, e se você ficar preso só com essa pesquisa, não vai encontrar muita coisa. Então, eu recomendo a gente fazer uma ligação com outras formas de empreendedorismo, tá? Falar um pouquinho da questão de mercado, situação econômica, papel do administrador, as habilidades empreendedoras. Eu acho que a gente consegue fazer um trabalho bem bacana. Daí você vai encontrar muita coisa daí. Tá? Então, o norte agora muda um pouco, já que você não está conseguindo encontrar muita coisa, muda o norte. Então, junta com o empreendedorismo. E faz uma breve ligação no final. Daí, fala um panorama geral do empreendedorismo feminino, daí tá ótimo. Tá bom. Tá ok? Tá bom, tá. Então, hoje deu uma boa clareada, né, professora? Porque eu não estava, na verdade, fazendo desse jeito, né? Entendi. Então, eu estava mais pegando os artigos, né, e colocando. Uhum. Eu não estava fazendo desse jeito que o senhor falou que pode colocar também a opinião da pessoa a cada duas citações, essas coisas. Entendi. Não, pô, tranquilo. Só a gente pode fazer dessa forma e você vai mandando e eu já vou ajustando daí. Ok. Tá bom? Então, beleza. Pessoal, eu acho que o Vinícius está online também, mas não falou nada. Tá. Então, beleza. Vou encerrar então, tá bom? Obrigada, Adriana. Tá bom? Um ótimo final de semana aí. Obrigada, professor. Um ótimo final de semana também. Tchau. Tchau. Tchau.